A graça e a paz do Senhor para todos. Estou nesta manhã me dirigindo a todos vocês, apresentando mais uma reflexão da palavra de Deus. E hoje eu quero apresentar um tema, e o tema é o seguinte: entre o desânimo e a fé. Entre o desânimo e a fé. Esse tema está baseado no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, começando com o versículo 1 até o versículo 11. E eu espero, então, contemplar estes versículos anunciados, mas deixando já de início uma expressão usada por Pedro nesse texto, e nos diz assim, o versículo 5: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Meus amados, entre o desânimo e a fé, é um tema que eu acredito ser por demais significativo, visto que este espaço que se forma entre eles é trilhado por nós quase todos os dias. É preciso que tenhamos muito cuidado, porque se trata de uma área que oferece aos que por ela transitam um grande perigo. Não há nada que deixe o nosso coração mais grato do que quando estamos dirigindo por uma estrada que nós não conhecemos, e alguém nos faz saber os riscos que incorreremos se não prestarmos bastante atenção, se não formos bastante criteriosos ao dirigirmos por ela. Desânimo e fé são elementos paradoxais, totalmente opostos. Porém, eles estão sempre presentes na caminhada de todo cristão. Há um dia em que a fé está tão grande dentro de nós que parece que o espaço do nosso coração não é capaz de abrigá-la. E quando nós estamos vivendo esse auge, é o tempo mais extraordinário da nossa vida. Nós cantamos, nós oramos, ficamos contando a hora de irmos à igreja, nos importamos com as pessoas, sorrimos para todos. Ou seja, nós nos tornamos uma inspiração para todos aqueles que se encontram ao nosso redor. É o momento do tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas que nos veem e que ficam do nosso lado começam a admirar o tamanho da nossa fé. Ah, como eu gostaria de ter uma fé como a sua, meu irmão. Ah, minha irmã, se eu tivesse uma fé como a sua, eu já teria então mandado retirar da minha frente todas as montanhas que porventura eu pudesse expulsar. Amados, seria muito bom que nós pudéssemos nutrir sempre essa fé robusta dentro de nós. Porém, irmãos, Jesus nos falou das tribulações que teríamos no mundo. Paulo nos advertiu do dia mau. E nem sempre a nossa estrutura espiritual está resistente aos reveses da vida. Há um dia em que parece que o desafio é maior do que a fé que está dentro de nós. E esse momento de impotência tem levado muita gente a se sentir desanimada. Uma vez eu recebi um telefonema de uma irmã que me perguntava: Pastor Nicásio, será que Deus me abandonou? E eu respondi: minha querida irmã, a senhora não é a primeira pessoa e nem será a última a expressar esse tipo de sentimento. Às vezes, nós temos a impressão de que estamos largados à nossa própria sorte. E parece que a melhor saída é jogar a toalha. Mas é bom estar sempre lembrado de que ninguém está imune
de passar por uma experiência assim. Eu fico pensando, meus amados, um homem como o profeta Elias, depois de tantas conquistas, depois de ter visto a sua oração abrindo e fechando os céus, depois de ver Deus o usando para desmascarar os falsos profetas de Baal, fazendo cair fogo do céu e restaurando a fé da nação de Israel no seu Deus, e aí ele entra na caverna e pede a Deus a morte para si. Por isso é que falei há pouco. O espaço entre o desânimo e a fé requer da nossa parte uma constante vigilância. Não são poucas as pessoas crentes que, por não vigiarem, estão prostradas debaixo das figueiras bravas da vida ou encavernadas pedindo a Deus a morte para elas. Meus irmãos, o desânimo é uma das armas usadas pelo diabo para desacreditar o Deus Todo-Poderoso diante dos olhos dos seus servos. Percebam que a primeira coisa que vem à nossa mente é que Deus não se importa com a gente, é que a gente está esquecido de Deus e que a gente não tem nenhuma importância para Deus. Isso porque a luta de Satanás para desanimar você e eu é constante. E além de ser constante, ela é intensa, porque sabe que um crente desanimado é um soldado vencido, preso, dominado, imobilizado e que não oferece resistência às suas investidas. Vamos então contemplar aqui o texto anunciado de Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Eu acredito que esse texto poderá nos ajudar a entender que nada nos acontece nesta vida sem que não haja um propósito da parte de Deus. Eu afirmo que nada nos acontece sem que isso não tenha um objetivo. Tudo obedece a um plano bem elaborado e orquestrado pelo nosso Deus. Me acompanhe nesta passagem bíblica. O texto começa com Jesus apertado pela multidão. Uma multidão que estava ávida para ouvir a palavra de Deus junto ao mar da Galileia. E o que eu acho interessante é que mesmo cercado por uma grande multidão, conforme nos diz o versículo 2, Jesus consegue ver 2 barcos junto à praia e também ele consegue ver os pescadores que haviam desembarcado, e não somente os barcos e os pescadores, mas também o que esses pescadores estavam a fazer, que era lavando as redes. Isso mostra que o olhar de Deus está voltado para tudo e para todos. Nada está fora do alcance da sua visão. Veja que ao mesmo tempo em que está lidando com a multidão, ele consegue enxergar coisas e pessoas que estão fora dela. Fica claro para nós que o Senhor nos vê na coletividade, mas também na individualidade. Ele sabe tudo de você e de mim, inclusive as coisas que estamos a fazer e as motivações com as quais fazemos. Haviam 2 barcos disponíveis, mas o Senhor Jesus escolheu o barco de Pedro. E nós sabemos que aquela escolha não foi uma escolha aleatória, mas uma escolha intencional. Ele sabia exatamente por que estava fazendo a escolha daquele barco. O versículo 3 nos diz que Jesus entrou no barco de Simão Pedro e pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia. E assentado, ele ensinava as multidões. O versículo 4 nos diz que, tendo Jesus terminado o seu sermão, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vejam a resposta de Pedro na parte A do versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Irmãos,
O que nós temos aqui é um homem desanimado. À luz de outros textos, eles viviam exclusivamente da pesca. Não sabemos se aquela tinha sido uma pescaria sem sucesso ou se o mar já não estava para peixe há algum tempo. A resposta de Pedro deixou isso muito claro. Não é uma pescaria individual, exclusiva. Nós, disse ele, nós. O que na verdade ele estava falando de que existiam outras pessoas que também dependiam da pescaria. E vejam, meus amados, a expressão triste do apóstolo Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Meus irmãos, o maior desapontamento de um pescador é chegar na praia, onde muitas pessoas o aguardam para comprar o peixe, e ele simplesmente dizer: nada pesquei. Por ter nascido no litoral e começado a pescar muito cedo, eu experimentei isso na pele. Dá vergonha dizer: nada pesquei. Porque logo que as pessoas saem dali, elas contam para quem vai encontrando no caminho da sua frustração de esperar o barco com peixe e, no entanto, voltar de mãos vazias. Ora, se as pessoas se chateiam, imagine o pescador. Sabe, irmãos, quando isso acontece uma ou duas vezes, tudo bem. Mas quando vira rotina, uma sensação de fracasso começa a querer nos dominar. E eu acredito que aquele desânimo de Pedro não era pelo fato de não ter se saído bem naquela pescaria, mas quem sabe, por sucessivas tentativas frustradas. E isso cansa, e isso nos deixa desestimulados. Até porque nós suportamos as crises que se instalam em nossa vida por um tempo, porém, quando elas começam a demorar, a inquietação vai tomando por completo o nosso ser. E quando menos esperamos, estamos vazios de esperança e, consequentemente, desanimados. Hoje está fazendo 19 dias que entramos em quarentena. 19 ou 20 dias. Foi uma coisa que chegou de repente. Pegou a todos nós de surpresa. Ninguém teve tempo de organizar as coisas concernentes ao comércio, à indústria, à fábrica, ao escritório, à vida. E isso está trazendo angústia, pânico, desespero, e o desalento está prostrando muita gente, porque os prognósticos não são animadores. Cada um que tem uma notícia pior do que a outra. E assim o desânimo vai crescendo dentro das pessoas, aterrorizando suas vidas. E já temos notícias de que o número de suicídios tem crescido assustadoramente. Mas vamos prosseguir no texto, meus irmãos. Observem que na parte B do versículo 5, nós encontramos aqui uma palavrinha que fez toda a diferença na vida de Pedro. Nós encontramos aqui uma conjunção adversativa que começou a mudar então toda a sua vida. E eu acredito que aquilo que aconteceu a Pedro também poderá acontecer a você. Pedro diz: mestre, nós pescamos a noite toda, varamos a madrugada, o dia amanheceu e nós não pescamos absolutamente nada. Mas a expressão de Jesus foi: Pedro, faça o que eu estou mandando. Certo, Senhor, mas sob a tua palavra lançarei as redes.
Eu acredito que as palavras de Jesus naquele dia tratou com o coração de Pedro, trouxe estímulo à sua vida. Ele se sentiu motivado em voltar ao trabalho. Meus amados, a palavra de Deus, quando ouvida, ela gera fé no coração de quem a ouve. Em Romanos 10:17, Paulo nos diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pedro fez muito bem em ter ficado ali, ouvindo o sermão de Jesus, e certamente por suas palavras ungidas e por seus ensinamentos poderosos, a fé se evidenciou em seu coração e aquele semblante de funtérico começou a mudar. Eu às vezes fico triste quando tenho me encontrado com pessoas desalentadas e perguntando para elas: vem cá, nunca mais vi você na igreja, nunca mais você esteve participando dos cultos, nunca mais você deu o ar da sua graça na casa de Deus. Ah, pastor, eu não sei se o senhor sabe, mas eu tenho estado muito triste, eu tenho estado desolado, eu tenho saído pouco, tenho feito poucos contatos, porque eu estou muito triste, estou passando uma situação extremamente difícil. E esse é o problema, irmãos. As pessoas se isolam, as pessoas se enclausuram para não ouvir aquilo que é preciso ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. É nesse tempo de desolamento, de frustração, de decepções, de dificuldades, que nós precisamos nos aproximar de Deus, exatamente para sermos fortalecidos pela sua palavra. Eu olho para esse texto e glorifico a Deus porque Pedro não apenas cedeu o barco para Jesus, mas ele também se propôs a ouvir o que ele tinha a dizer às multidões. E entre os que estavam naquela multidão, os que estavam a usufruir do que Jesus queria transmitir para elas, ele também estava. Ele era uma dessas pessoas que também precisava ser contemplada. E aí eu posso dizer com toda a convicção da minha alma que se aquela palavra pregada por Jesus daquela manhã, a multidão que estava ali, se não alcançou, se não teve o objetivo de alcançar o coração de todos, pelo menos o coração de Pedro foi alcançado. Felizes são aqueles que se detêm, que param para ouvir aquilo que Deus está a falar. Felizes são aqueles que param para receber da parte do Senhor a mensagem que ele tem a transmitir. Aleluia, porque Pedro ficou ali. Ele podia ter dito: mestre, aqui está o barco, fique à vontade, não se preocupe, use o tempo que o senhor quiser, mas eu vou para casa, estou cansado, passei a noite toda pescando sem sucesso e não dá mais para ficar aqui, tá bom? Me desculpe aí, mas eu estou com muito sono, o enfado tomou conta da minha vida. Não é assim que acontece muitas vezes com a gente. Ah, não vou não, estou cansado, estou enfadado, eu não estou hoje afim de ir à igreja ou de ouvir uma pregação. Eu espero que você que esteja a me ouvir nesta hora se detenha em ficar até o final desta mensagem para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual em Cristo Jesus. Percebam que a pregação de Jesus ouvida por Pedro fez toda a diferença na sua vida. Meus queridos, Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. A palavra de Cristo é a palavra da vida. A fé se evidencia no coração
quando a palavra de Deus é ouvida. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando nesta hora, Deus está despertando pessoas, despertando corações, mudando situações, curando pessoas, restaurando pessoas. Quem sabe essa mensagem está chegando a um coração que estava tomado pelo desalento. Ei, você, que talvez não tenha falado do que você tem sentido a outras pessoas, as pessoas mais íntimas do seu convívio, porque o que está lhe acontecendo é tão sério e tão grave que você está poupando as pessoas de serem contagiadas pelo seu desânimo. Mas se essa é a sua condição, é bem provável que você esteja fazendo o trajeto entre o desânimo e a fé e se encontre mais próximo do desânimo do que da fé. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é especialista em lidar com pessoas desanimadas. Ele foi ao encontro de Elias e o tirou da caverna onde estava. Ele encorajou 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús, porque achavam que a promessa da ressurreição de Jesus, havia falhado e que Jesus estava sepultado para sempre. Então, o Jesus ressuscitado se revela a eles e reacende a chama da fé em seus corações. Glória a Deus. E eu olho para esse texto e vejo também o Senhor Jesus estimulando a fé de Pedro, levando Pedro a voltar a pescar e a pescar conforme os versículos 6 e 7. A quantidade de peixes foi tão grande que eles precisaram da ajuda de outros barcos porque as redes estavam a se romper. Eu não sei o que Pedro andou falando quando pescou toda a madrugada sem pegar os peixes por ele desejados. Eu não sei o que você tem falado durante esse tempo de estiagem em sua vida, mas eu tenho certeza de que Deus irá lhe surpreender. Você pode estar lavando as redes nesta hora dizendo: estou parando agora. Meu conselho é que você não pare. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é mais do que um dia você imaginou. O que você precisa é fazer o que Pedro fez. Volte a crer. Pedro disse: Senhor Jesus, debaixo da ordem que estás me dando, eu lançarei as redes. E depois daquela pesca maravilhosa, Pedro descobriu que mais importante do que os peixes era conhecer o poder milagroso de Deus que se manifesta em nós quando tudo parece perdido e sem solução. O versículo 8 nos diz que Pedro, ao ver a provisão feita por Jesus em um momento de escassez, esse momento frustrante que ele estava vivendo, o texto diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Em outras palavras, ele estava expressando que não era digno da bondade do Senhor, dessa bondade da parte de Deus demonstrada para com a sua vida. Escute, nós não somos merecedores de nada. Se temos alcançado algum êxito, algum sucesso no que fazemos, podemos afirmar que é pela bondade do Senhor que tem feito tudo isso por nós. É a bondade do Senhor que tem nos feito triunfar. No versículo 10, a parte B, Jesus lhe diz: Pedro, fica tranquilo, a partir de hoje a sua profissão vai mudar. Eu vou promover você de pescador de peixes a pescador de homens.
Então diz o versículo 11, que não apenas Pedro, mas também os seus sócios deixaram para trás os barcos e as redes e seguiram a Jesus. Queria dizer para você que está a me ouvir nesta hora, vale a pena ouvir o que o Senhor Jesus tem a dizer. E o que ele está dizendo a você nesta manhã é que não retroceda, não deponha as armas, não continue a lavar as redes, porque ainda há muita borracha para se queimar no asfalto da vida. Ainda há muita coisa a fazer. Não é esse vírus que vai colocar um ponto final na sua história. Ei, Deus tem falado através da sua palavra de que esse tempo não será um tempo para a igreja parar, não será um tempo para a igreja se enclausurar, não será esse um tempo apenas de confinamento, para não estarmos expostos à contaminação do Covid-19. Não, esse tempo é um tempo de reflexão, esse tempo é um tempo de quebrantamento, esse tempo é um tempo de arrependimento, esse tempo é um tempo em que nós precisamos chorar aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa maldade, a nossa iniquidade e também a nossa frieza para com a sua obra e, sobretudo, sobre aquilo que está pesando sobre os nossos ombros como tarefa, que é fazer missões, proclamar a outros o poder salvador de Cristo. E nós estamos agora sentindo a necessidade de ter uma oração, ou de termos uma vida de oração mais intensa, desejo de pregar muito mais, de estar na casa de Deus, de nos alimentar muito mais da palavra do Senhor. Esse é um tempo em que nós estamos nos preparando para que quando essa fase passar, nós possamos sair aos quatro cantos desta terra e na autoridade do Espírito Santo, pregarmos com ousadia a mensagem salvífica do Evangelho da Graça e vermos centenas, milhares de pessoas rendidas às evidências do poder de Deus. Será um tempo de avivamento. Aqueles que não tiveram uma experiência com Deus, mesmo estando dentro da igreja, talvez não retornem à igreja e continuem enclausurados, porque é como se o Senhor estivesse dizendo para nós nesse tempo: olha, os que são santos se santifiquem mais, mas os que são pecadores, depravados, então se entreguem ainda mais à depravação. Propósito do Senhor não é apenas tratar com o mundo, mas também tratar com a sua igreja. E você está aí, acamado, entristecido, acabrunhado, lembre-se, o Senhor que disse a Pedro: levanta-te e lança outra vez as redes no mar para pescar. É o mesmo Senhor que está dizendo para você: levante-se aí, de onde você está, saia de debaixo desses cobertores, acredite que Deus está no controle de tudo, bendito para sempre seja o seu nome. E eu tenho certeza absoluta que se estamos vivos é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito de Deus para com a sua e para com a minha vida, ninguém aborta, ninguém frustra. Como disse Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser de fato frustrado. Me lembro das palavras do pastor Jeremias: Deus está vivo e eu estou vivo. Se Deus está vivo e eu estou vivo, um milagre está para acontecer. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A grande alegria que está no meu coração neste dia é porque exatamente hoje está fazendo um ano
da cirurgia, daquele AVC hemorrágico que quase ceifou a minha vida. Porém, Deus se apiedou de mim, restaurou a saúde e não me deixou com nenhuma sequela, para que eu pudesse ser boca dele para a edificação de sua igreja, através de sua santa e maravilhosa palavra. Aleluia! Minha palavra para você que não é evangélico: ei, esse é um tempo em que Deus está sinalizando para você, e Ele está dizendo: arrependa-se dos seus pecados, confesse o seu Filho Jesus como Senhor e como Salvador, e entenda que enquanto a porta da graça estiver aberta, você poderá ser contemplado com a salvação do Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Mas depois que a porta da graça fechar, então a possibilidade de você ser contemplado com esta salvação é remota. Portanto, o tempo é hoje, o tempo é agora. Urge que você se levante e diga para todos da sua casa, aonde quer que você esteja, confesse publicamente Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de sua vida, porque a Bíblia diz que aquele que confessar a Cristo como Salvador será salvo. Bendito para sempre seja o seu maravilhoso nome. Ó, meus queridos, concluindo a palavra desta manhã, eu quero voltar a me dirigir ao povo de Deus que está na escuta desta mensagem. Eu vou concluir aqui com 3 conselhos. O primeiro deles: não se negue a atender a Jesus quando lhe for pedido fazer alguma coisa, mesmo que em circunstâncias desfavoráveis. Leve o barco na direção que ele mandar. Segundo conselho: não questione as suas ordens, mesmo estando desanimado, porque com certeza haverá recompensa. Terceiro conselho: quando estiver de posse de vitória, não se esqueça de adorar a Deus, porque não somos dignos do seu favor. Tudo quanto nós temos é por causa da bondade dele e da misericórdia dele. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. E lembre-se que não vai demorar, e logo nós estaremos contando uma nova história para a glória de Deus. Vou repetir: lembre-se de que tudo isso que a gente está vivendo não vai demorar por muito tempo. Logo nós estaremos contando uma nova história para a glória de Deus. Amém?